Olá, turma do sexto ano. Vamos à nossa aula de História dessa semana. Vamos começar com as correções da página 284 e 285. Questão 1. Cite o nome dos mares que banham os territórios que eram ocupados pelos antigos gregos. Vamos lá. Mediterrâneo, Adriático, Jônico, Egeu, Negro e Mármara. Repetindo, Mediterrâneo, Adriático, Jônico, Egeu, Negro e de Mármara. Escreve a imagem abaixo e leia o texto. O salto sobre o touro era mais do que apenas uma prática esportiva, era também um ritual religioso e de demonstração de coragem dos atletas. O salto consistia em encarar um touro e segurar seus chifres e, ao ser lançado para o alto, fazer um salto acrobático sobre o animal e aterrissar atrás dele. Bem louco. Faça uma descrição da imagem. A imagem é um afresco cretense de cerca de 1500 a.C., que representa um salto sobre o touro. O que a prática mostrada na imagem representa para os cretenses? Muito mais do que um esporte. O salto sobre o touro representava um ritual de demonstração de coragem e força. E qual foi a importância da civilização cretense? Desenvolveu-se na ilha de Creta, suas trocas culturais com os micênicos se constituem como importantes elementos da ancestralidade da civilização grega da antiguidade, ou seja, é um dos precursores da civilização grega da antiguidade. É um dos povos que deu origem à civilização grega da antiguidade. Muito bem. Página 285. O que foi a civilização creto-micênica? Foi a civilização formada com base no intercâmbio cultural entre minoicos e aqueus. É considerada a principal ancestral da civilização grega antiga. Viu? Os minoicos que eram conhecidos como cretenses e os aqueus que eram conhecidos como micênicos. Por isso, creto-micênica. Sobre as cidades-estados gregas, marque o X na alternativa correta. É a primeira. Na Grécia Antiga, os territórios eram repletos de barreiras naturais, como ilhas, baías e montanhas, o que dificultava a organização de um governo central. Por isso, formaram-se várias cidades-estados que eram independentes, que foi o que a gente viu no comecinho desse capítulo. Quais eram as principais formas de governo adotadas nas cidades-estados da Grécia Antiga? Monarquia, oligarquia, tirania e democracia. Lê o texto abaixo e responda as questões. Aprendiam a ler e a escrever apenas o necessário aos objetivos de se tornarem soldados disciplinados e cidadãos submissos, concentrando-se no aprendizado militar. Conforme cresciam, suas provações aumentavam. Apenas aos 60 estariam liberados de suas obrigações para com o Estado e seu esquema de mobilização militar constante. Aos habitantes de qual polis gregas esse texto faz referência? Vai constar a resposta correta e a resposta é Esparta, que era totalmente militar. Com base no texto e nos conteúdos do capítulo, explique como era a educação dos homens da polis. Era rigidamente militar, eram obrigados a prestar serviços militares entre 7 e 60 anos de idade, e a educação era o aprendizado de obediência, de modo a se acostumar meninos e homens a serem fortes para o combate. Ou seja, desenvolvia muito o corpo e a capacidade militar. Quanto ao conhecimento, ele era bastante reduzido. Reduzindo como? Simples, enquanto que outras cidades eles estudavam filosofia, artes e outra coisa, o ensinamento de Esparta era só aprender a ler, escrever o básico, para serem submissos e aceitarem as ordens, ou seja, eles não pensavam tanto por conta própria. Diferente do povo que vamos ver agora, que é o povo de Atenas, que é a polis Atenas.
Outra importante polis da Grécia Antiga foi Atenas. Essa cidade, fundada pelos jônios no século 10 a.C., era um forte centro de comércio marítimo. Em Atenas, principalmente no porto de Pireu, circulavam pessoas de diferentes origens, entre eles comerciantes egípcios, fenícios e babilônios. Por isso, era intenso o intercâmbio cultural entre atenienses e outros povos. E foi desse intercâmbio cultural que Atenas adquiriu tantas coisas que servem de base para muitas das coisas que temos hoje em dia. Um dos primeiros governos que surgiu em Atenas foi o governo da aristocracia. Antes de se tornar um movimento centro comercial, Atenas era uma cidade governada exclusivamente por grandes proprietários rurais, chamados eupátridas. Eles se consideravam descendentes dos guerreiros jônios, fundadores da cidade, e se achavam os melhores, ou, em grego, aristói. Daí surgiu o termo aristocracia. Os eupátridas, ou aristocratas, eram donos das terras mais férteis e possuíam poder político e militar da polis. Grande parte da população de Atenas era constituída pelos georgoi, os pequenos proprietários de terras, que levavam uma vida bastante difícil. Como suas terras não eram tão férteis, muitas vezes suas colheitas eram ruins. Com isso, eles precisavam pedir empréstimo aos ricos, aristocratas. A garantia do negócio, caso não pagasse o dinheiro emprestado, era passar a posse de sua propriedade ou se entregar como escravo dos aristocratas. Viu? Ó? Caso não pagasse o dinheiro emprestado, era passar a posse de sua propriedade e se entregar como escravo aos aristocratas, ou seja, era a escravidão por dívidas. Além disso, aos pequenos proprietários de terra não era permitido participar das decisões políticas de Atenas, ou seja, nesse período aqui da aristocracia, os pequenos produtores, né, os georgões, não tinham o direito de participar das escolhas da cidade, ou seja, tudo era só os aristocratas. Então, resultado, os aristocratas só votavam leis que garantiam que eles se mantivessem no poder. Ou seja, eles nunca iam fazer uma lei que desse mais poder às outras classes sociais. Eles só iam dar poder a eles mesmos. Seria como você inventar um jogo e inventar as regras que fazem com que só você ganhe. Depois desse período, né, de aristocracia, vamos ver o que aconteceu. Trabalhadores livres e escravos. Comerciantes e artesãos, entre eles tecelões, ferreiros e ceramistas, formavam outro grupo de trabalhadores em Atenas. Apesar de terem uma importante participação na economia da polis, eles não podiam participar da política de Atenas. Lembre-se, só os aristocratas. Observe a imagem abaixo que representa o trabalho de um artesão grego. Essa atividade que eu vou passar rápido, que vai ficar para casa. A cidade possuía também uma grande população de escravos em seu espaço urbano. Eles realizavam serviços domésticos e outras atividades em oficinas. No espaço rural, os escravos trabalhavam na agricultura, no pastoreio e em mineração. Vimos até agora que nessa primeira parte, né, era os aristocratas, os georgóis, os comerciantes, os artesãos e os escravos. Só que de todo esse pessoal, somente os aristocratas podiam tomar decisões políticas. Só eles governavam. Aí, a galera começou a achar ruim. As primeiras críticas ao domínio político da aristocracia ateniense aconteceram por volta de 700 a.C. entre os hoplitas. Eles eram os soldados da infantaria, responsáveis pela defesa da polis. Ou seja, quem iniciou
Essas mudanças políticas da Atenas foram os hoplitas, que eram soldados de infantaria, que é o grupo de soldados que combate a pé, é a galera que vai na frente. Assim como na política, os aristocratas eram os comandantes hoplitas, os quais possuíam os melhores armamentos e recebiam as melhores recompensas pelo desempenho em batalhas. Ou seja, eles não só mandavam, como na hora da guerra, eles é que saíam bem também. Naquela época, a economia ateniense passava por transformações, pois estava ocorrendo uma intensa atividade comercial na polis. Com isso, bens como gado, tecidos e objetos em geral passaram a ser muito valorizados, criando a possibilidade de enriquecer os comerciantes. Já a terra, que era a principal riqueza da aristocracia, estava sendo desvalorizada. Ou seja, os aristocratas, eles eram ricos e poderosos porque tinham muita terra. Mas, conforme a economia foi sendo alterada, a terra deixou de valer tanto e outros bens começaram a ficar valiosos. Ou seja, e eles sem riquezas, eles começaram a perder o poder. Aí veio a Revolução Hoplítica. Nesse contexto, comerciantes enriquecidos puderam comprar bons armamentos e passaram a combater na falange com os aristocratas. Nas falanges, os hoplitas combatiam lado a lado, criando entre si um sentimento de igualdade, pois todos estavam lutando com o mesmo objetivo, defender Atenas. Esse sentimento foi ao pouco crescendo, fazendo os hoplitas, que não eram de origem aristocrática, questionarem o domínio político da aristocracia ateniense. Olha aí, ó. Por eles ficarem lutando junto lado a lado, eles começaram a perceber que eles eram completamente iguais em tudo. Então, por que se eles eram iguais, eles não podiam tomar decisões políticas? Ou seja, eles começaram a questionar o domínio político da aristocracia ateniense. Essa insatisfação entre os guerreiros, conhecida como Revolução Hoplítica, foi fundamental no processo de mudanças no modo de organização política de Atenas. Aí começaram o quê? Revoltas populares. Na época da primeira Revolução Hoplítica, era muito grande a desigualdade social na polis de Atenas e, assim como os soldados, a população da cidade estava insatisfeita com o domínio político da aristocracia. Afinal, os aristocratas só faziam as coisas que faziam com que eles se dessem bem. O resto da população ficava a Deus dará. Por isso, comerciantes, artesãos, pequenos proprietários e trabalhadores em geral se revoltaram, causando uma série de conflitos e exigindo mudanças nas leis da cidade. Para tentar controlar a insatisfação popular, os aristocratas criaram o cargo de legislador para que ele registrasse as leis de Atenas. Solon tornou-se o principal legislador ateniense e no começo do século VI a.C. realizou reformas políticas sociais importantes, entre elas o fim da escravidão por dívida, o aumento da quantidade de cidadãos com direitos políticos e a criação de instituições, como o Conselho dos 400, Buleuterium, a Assembleia Popular Eclésia, em que se reuniam todos os cidadãos, e o Tribunal Popular de Justiça, Elieia. Ou seja, já melhorou muito do que tinha antes. Aqueles, a escravidão por dívida acabou, eles começaram a ter mais direitos. Contudo, para assumir cargos públicos, Solon determinou que fosse obedecido o critério de renda. Assim, apenas os mais ricos poderiam exercer os cargos importantes. Isso é um problema. Isso aqui não dá igualdade, né? Ou seja, essa determinação por renda é meio ruim. Aí veio o período da tirania. Lembrando que quando se fala em tirano, a gente sempre já pensa um vilão, um malvadão e tudo mais. Mas
nem todo tirano foi ruim. O termo tirania é porque ele tira o poder à força. Não quer dizer que ele vai ser uma pessoa ruim, que é o que a gente vai ver agora. As reformas de Solon não bastaram para diminuir a insatisfação popular em Atenas. Por isso, essa situação de conflito surgiram os tiranos. Viu? Ó? Eles tinham apoio popular e chegaram ao governo de Atenas por meio da força. Entre eles teve o Pisistratus, Hípias e Hiparco. Foram os principais tiranos da história ateniense. Por volta de 530 a.C., o tirano Pisistrato governou Atenas, fazendo importantes reformas sociais. Liberou o empréstimo aos agricultores mais pobres, determinou a construção de fontes públicas de água, canais, portos e navios, dinamizando assim o comércio marítimo de Atenas com outras cidades. Ou seja, só aí a gente já vê que esse tirano ele já estava fazendo muito mais coisa em prol de toda a cidade do que os aristocratas. Pisistrato também incentivou a produção cultural, apoiando artistas e intelectuais, e edificou bibliotecas. A ele são atribuídas as primeiras compilações escritas de Ilíada e Odisseia de Homero. Se puderem assistir esses filmes ou ler os livros, é ótimo. Ele trouxe muitas mudanças positivas para o povo de Atenas, mas aqueles que o sucederam não conseguiram permanecer no governo, de modo que os aristocratas assumiram o poder em Atenas outra vez. Aí veio o surgimento da democracia. O aristocrata Clístenes assumiu o governo ateniense por volta de 510 a.C. Ao contrário de outros aristocratas, ele tinha o apoio do povo e conseguiu fazer mudanças no sistema político de Atenas. Foi Clístenes, lembrem bem disso, quem implantou pela primeira vez a democracia, a forma de governo em que todos os cidadãos debatiam e decidiam os assuntos da cidade. Ele criou a lei do ostracismo. Essa lei determinava que qualquer pessoa que representasse perigo à democracia seria expulsa da cidade e obrigada a ficar exilada por 10 anos. A expulsão da pessoa era decidida por meio de votação. Muito bem. Com isso, a nossa aula vai chegando ao fim. Como agenda, eu quero que vocês façam uma pesquisa. O tema da pesquisa é, anotem aí, coisas importantes criadas em Atena que servem até hoje. Esse nome ficou horrível, né? Bem, o que vamos pesquisar são a influência de Atenas no nosso mundo. Não é Atenas a deusa, é a cidade de Atenas. Isso vocês vão ver filosofia, artes, política. Ou seja, vocês vão ver que Atenas foi responsável por muitas coisas que temos hoje. Então, lembre-se, o tema da pesquisa é a influência de Atenas na nossa sociedade. Lembrando que é Atenas a cidade. Viu? Com isso, a nossa aula vai chegando ao final. Bons estudos. Não deixem de acumular matéria. Tchau.